Tomando por referência o ano em que eu entrei no mestrado de Medicina Social da UERJ, 1975, 76, 77, esse triênio, o que se destacava como objeto de estudo dentro dessa ampla definição de práticas de saúde era o chamado trabalho médico. Era esse assunto que interessava pessoas que tinham uma vinculação acadêmica, como Sérgio Aroca, Juan César Garcia em Washington, já na própria UPS, mas tendo em conta toda a sua trajetória de estudos acadêmicos, e posteriormente, ou mais ou menos na mesma época, Cecília Donangelo. Então todos estavam interessados em saber o que o médico faz do ponto de vista econômico. Existe um trabalho com valor econômico do médico? O médico produz valor para a sociedade, para além dos seus serviços imediatos, do tratamento que ele realiza? Qual é o significado social do trabalho do médico? Então, essas questões eram colocadas com muita insistência e, sobretudo, foram muito trabalhadas na tese de Sérgio Aroca, o dilema preventivista, e o Aroca veio a ser orientador de minha tese de mestrado. Naturalmente, eu tinha uma perspectiva mais histórica, né, dessa relação entre o cirurgião e o médico internista do século XVIII ao século XIX, mas, de algum modo, essa questão já estava sendo, digamos, tocada, né, na minha tese, mas de uma forma muito mais pela análise histórico-social do que pela análise econômica. Então, nós começamos nessa trajetória a discutir não a gestão do trabalho em saúde de um modo geral. O que nos interessava nessa época era como o médico trabalhava, qual era a contribuição do trabalho médico para a sociedade. E essa era a expressão exatamente que se usava o próprio Sérgio Aroca, quando me convidou em 1976 para fazer parte de um grupo de pesquisa lá na Fiocruz, que era o PESES. O que se destacava como objeto de estudo era o trabalho médico. Então, o que eu quero sublinhar nessa minha primeira exposição aqui é o importante salto que se deu entre o objeto de estudo, o trabalho médico, que Cecília Donangelo desenvolveu de uma forma muito competente, né, com estudos empíricos em que estudou minuciosamente as formas de vinculação do trabalho médico ao mercado de serviços de saúde, tomando como base a cidade de São Paulo, e aí ela seguiu um desdobramento dessa preocupação com a questão econômico-social do médico como trabalhador. Eu fui para um outro lado, e aí eu tive um companheiro muito importante, né, nessa caminhada, que foi André Médici. André Médici era economista, com formação em demografia, trabalhava no IBGE, no momento em que nos encontramos, ele estava com uma função de pesquisador do IBGE, e nós resolvemos desenvolver uma visão
ampliada da questão do trabalho em saúde. O trabalho em saúde envolve um conjunto enorme de categorias, não só de nível superior, como médico e enfermeiro, mas todas as categorias de nível médio, auxiliares, e começamos a fazer alguma coisa diferente, que pode ser dito de estudo de situação e tendências da força de trabalho em saúde. Esse nome, situação e tendência. O que está acontecendo hoje e quais são as principais tendências da força de trabalho foi o nosso objeto privilegiado de estudo nessa época, que já se estendia para o início dos anos 80. A base metodológica desse tipo de pesquisa, que foi formulada com mais clareza num estudo que eu escrevi para a Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em 1983, a base de conhecimento e de método desse tipo de estudo era a demografia. Então, também podemos chamar esse tipo de estudo, não só de força de trabalho em saúde, mas também como demografia dos trabalhadores da saúde, que implica em saber onde estão, o que fazem, que funções exercem, qual a sua idade, né? Qual a sua profissão. Então, toda uma caracterização demográfica, social, da força de trabalho em saúde. Então, o artigo pioneiro, eu queria reforçar, foi esse que eu escrevi para a Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e que chamava justamente a força de trabalho em saúde. Era uma crítica à abordagem funcionalista dos recursos humanos. Existia nessa época, ou proximamente, sobretudo no final dos anos 70, mas ainda estava predominante nos anos 80, a abordagem de sistemas aplicadas a recursos humanos em saúde. Essa abordagem de sistema distinguia dois conceitos fundamentais: o aparato formador, o aparelho formador, e o aparelho utilizador. Eram essas expressões que eu usava. Que essa teoria, né, de origem americana, e ela é muito formalista. Ela fala de que há dessa inter-relação entre o aparelho formador e o aparelho utilizador, que acontece com as influências recíprocas entre uma e outra dessas esferas. E, naturalmente, nós tínhamos uma abordagem diferente, porque estava centrada na integração dessas práticas à economia capitalista como um todo.